Olá! Nessa aula a gente vai apresentar dois tipos de testes de hipótese, um utilizando o p-valor e outro utilizando o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Também, dentro dessa aula, antes de tudo isso, a gente vai ter uma explicação histórica da onde surgiu o nosso teste de hipótese e, por final, a gente vai mostrar a análise que a gente fez de um artigo onde foi utilizado como metodologia um teste de hipótese. Para você ter uma boa compreensão do conteúdo dessa aula, primeiro é importante definirmos o conceito de teste de hipótese moderno. O teste de hipótese é um procedimento de estatística que permite tomar uma decisão de falhar em rejeitar ou rejeitar a hipótese nula ou uma hipótese alternativa, utilizando os dados observados de um determinado experimento. O primeiro teste de hipótese moderno foi desenvolvido por Gers Neyman e Egon Pearson, baseando-se em Ronnie Fisher. O mesmo é conhecido pela sua abordagem subjetiva em análise de dados estatísticos, ou seja, o uso do princípio da indiferença para determinar probabilidades anteriores. Isso pode ser considerado como a primeira definição de teste de hipótese. Neyman e Pearson foram responsáveis pela criação do conceito do erro tipo 1 e erro tipo 2, que serão abordados mais para frente da aula. Esses dois novos conceitos foram uma alternativa mais objetiva do p-valor de Fisher, que se trata da probabilidade de obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, sobre a hipótese nula. Mas, embora as ideias de teste de hipótese tenham sido difundidas no início do século XX, é possível encontrar evidências de análise de dados muito parecidas com a ideia moderna de teste de hipótese. No ano 1770, Laplace utilizou a estatística de quase meio milhão de nascimentos para mostrar o maior número de meninos em relação a meninas. Ele concluiu esse teste pelo cálculo do p-valor, chegando à conclusão que sua hipótese era correta e que o excesso era real. Para realizar um teste de hipótese, temos que ter conhecimento de certos conceitos, como por exemplo, hipótese nula, geralmente representada pelo H0, é a hipótese assumida como verdadeira para a construção do teste. Para deixar mais claro, pode ser dito também que ela é a alternativa que você está interessado em testar. Já a hipótese alternativa, geralmente representada pelo H1 ou HA, é considerada quando a hipótese nula não tem evidência estática. O erro tipo 1, representado pelo alfa, quando a hipótese nula é verdadeira e você a rejeita, comete um erro do tipo 1. A probabilidade de ocorrer um erro do tipo 1 é alfa. E esse alfa ele é o nível de significância que você define para seu teste de hipótese. Já o erro do tipo 2 não tem nenhum símbolo direcionado a ele, para representar ele. É a probabilidade de se rejeitar a hipótese alternativa quando ela é verdadeira. Com a junção de todos esses conceitos, a gente pode tentar montar uma tabela para ajudar na compreensão deles. A gente pode observar essa tabela aqui. Nela a gente pode ver a junção dos conceitos. Por exemplo, quando a hipótese nula H0 é verdadeira e a hipótese nula H0 é rejeitada, ocorre o erro do tipo 1. Quando ela continua sendo verdadeira, mas não é rejeitada, não há erro. Já quando ela é falsa, o H0 é falso e é rejeitada, não há erro. E quando ela continua sendo falsa e não é rejeitada, ocorre o erro do tipo 2, como é citado nos conceitos que foram falados anteriormente. Agora que a gente já viu os conceitos, a gente pode partir para o passo a passo de como fazer um teste de hipótese utilizando uma região crítica. O primeiro passo é determinar a hipótese nula, que se trata do H0. Também determinar a hipótese alternativa, que é o nosso HA, e o valor desejado para o alfa, que é você que determina. É importante também lembrar agora, uma coisa muito importante, que quando você está trabalhando dentro do teste, você pode adotar sinais para representar o H0 e o HA. Para representar o H0, você pode usar os sinais menor igual, igual ou maior igual. Para representar o HA, você pode usar os sinais menor, igual e maior. O segundo passo é estabelecer a média e o desvio padrão para testar a hipótese nula, a partir da teoria estática e das informações disponíveis no caso. Já na terceira etapa,
você deve calcular o valor observado utilizando os testes T ou teste Z. Esses dois testes são dois modos de calcular o valor observado de formas diferentes. Os dois apresentam fórmulas diferentes, como a gente pode ver nessa tabela. Você pode ver que são 4 fórmulas, duas para cada. Por quê? Eu selecionei as fórmulas mais usadas. Por quê? Dependendo do caso que você está analisando, você deve usar certa fórmula. Por exemplo, no teste em Z com uma amostra, você usa essa fórmula 83. No teste Z com 2 amostras, você usa a fórmula 84. No teste T para uma amostra, você usa a fórmula 85. E no teste T, combinado para as 2 amostras, com variância iguais, você usa a fórmula 87 e 88. Olhando essas 5 fórmulas, elas são meio confusas. Mas para facilitar o entendimento delas, eu vou passar o significado de cada variável que tem dentro delas. O x-barra, com aquela barrinha em cima, é a medida amostral. O uzinho é a média populacional testada sob o H0. O sigma, que é aquele círculozinho com o traço em cima, é o desvio padrão populacional. E o nosso n é o tamanho da amostra. Na quarta etapa, o passo é construir um gráfico da distribuição amostral e dentro dele determinar a região crítica através da hipótese alternativa. Mas antes disso, eu quero mostrar como são os tipos de gráfico que podem formar um teste de hipótese. Nessa imagem aqui, a gente tem 3 tipos de gráficos. A gente tem um gráfico que é o teste unilateral à esquerda, onde o nosso HA, que é a nossa hipótese alternativa, é representado pelo símbolo menor. Como você pode ver, nós só temos um valor, o alfa representa o valor da área dentro. E a nossa razão crítica é o que nossa região crítica é o que a gente quer descobrir. Já no gráfico teste unilateral à direita, é basicamente a mesma coisa do que o gráfico de cima, só que agora a nossa região crítica está à direita. Já o outro gráfico, o teste bilateral, ele se diferencia dos outros dois gráficos, já que você tem 2 regiões críticas e o nosso alfa agora não representa só uma área, ele representa 2. Por isso, você divide o alfa por 2. E a nossa hipótese alternativa é representada pelo símbolo de diferença. Após a gente ver aqueles 3 gráficos, eu vou pegar essa imagem aqui e usar como exemplo. Essa imagem aqui é o exemplo de uma questão que eu retirei da internet. É o gráfico de um teste de hipótese de uma certa questão. A gente vai ignorar esses valores em roxo aqui e esses em vermelho aqui também por enquanto, que não nos interessa. E nem esse ponto aqui. O que nos interessa é a aplicação daqueles gráficos numa questão real. Como, por exemplo, nessa questão, o nosso alfa começou a valer 5%. Então, a nossa região crítica tem área de 5% e o resto de 45%. O objetivo de fazer esse gráfico é a gente encontrar esse ponto aqui. O ponto onde nossa região crítica acaba e aonde essa linha que faz a divisória, né, cruza o eixo X. Ali é o ponto que a gente quer descobrir. E para isso a gente vai usar esse 45% aqui. Esse 45% ele é a mesma coisa que 0,45, certo? Agora imaginando que essa questão foi analisada no teste Z. O teste Z nos fornece uma tabela com valores. Aonde que um exemplo dessa tabela é essa aqui. No caso, a gente veria aqui e procuraria o 0,45. Como não vai ter um valor exato de 0,45 aqui, a gente pode fazer a média entre 2 valores. Por exemplo, aqui a média seria entre esses 2 valores aqui. Mas, como só um exemplo, vamos considerar esse valor aqui como sendo o nosso correto, certo? O que isso representa? Isso representa que a nossa região crítica cruza o eixo X no valor de 1,6 com
0,5. Ou seja, 1,65. Esse é o valor onde ele cruza o eixo x. Mas, se a gente voltar na imagem, a gente pode ver que ele está no eixo x negativo. Então, ele vai ficar valendo 1,65 negativo. Como nessa questão ele considerou fazendo a média, o valor dele deu diferente. Mas a gente pode considerar o valor dele. O meu objetivo ali era só mostrar como achar o valor na tabela. Aí você pode estar se perguntando, tá, e como eu acho o valor na tabela Student T, que é o teste T, né? Como é que a gente acha? A gente vai na tabela de Student T, que é essa aqui. Ela funciona da mesma maneira de teste Z. Você vai achar o valor aqui no meio, por exemplo, como se a gente quisesse esse 1.746, e você alinharia. Ele seria o valor cortando no eixo X, no caso seria o 16,01. Esse seria o valor dele. Praticamente é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar são os valores, porque as fórmulas são diferentes. O sexto passo é marcar no gráfico o valor observado em T ou Z. Esse valor observado é o valor que você vai calcular jogando os valores naquelas fórmulas que foi apresentado anteriormente nessa aula. No caso dessa questão aqui, usando ela novamente como exemplo, o valor encontrado foi menos 1,58. Então, como você já sabe que esse ponto roxo que cruza o eixo X aqui representa 1,64, você pode imaginar que o ponto do valor observado no eixo X pode ser representado por esse risco vermelho, certo? Ou seja, ele está mais perto da origem, porque ele é um valor menor, né? Ou seja, ele está fora da minha região crítica. Isso vai nos levar à nossa conclusão do nosso teste de hipótese. Certo, agora entrando na última etapa, a sétima, a gente vai concluir o teste de hipótese. Como a gente viu agorinha há pouco, o nosso valor observado ficou fora da nossa região crítica. Então agora você vai ver em qual desses dois casos o nosso teste está entrando. O valor observado pertence à região crítica, então rejeita-se o H0 e aceita-se o HA. O valor observado não pertence à nossa região crítica e então aceite H0 e rejeite HA. No nosso caso desse teste simulado, bem por cima, a gente concluía que a gente vai ter que aceitar a nossa hipótese 0 e rejeitar a nossa hipótese A. Essa seria a conclusão, uma conclusão, no caso, bem analítica, já que depois você tem que decorrer, falar o que significa, mas no caso a gente precisaria de uma questão para analisar, para chegar a uma conclusão verídica. Mas no caso, pensando em dados, essa seria a nossa conclusão. A gente tem que aceitar H0 e rejeitar HA. Agora que a gente já viu como calcular o teste de hipótese utilizando o método de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, a gente pode descobrir que existe um método muito mais rápido de realizar o teste de hipótese, que é por meio do método do p-valor. Nesse método, você não precisa encontrar a região crítica. Pode calcular diretamente usando o p-valor. Como? O primeiro passo é você descobrindo o valor do p-valor. E o segundo passo, que já é o último, você vai fazer a seguinte análise. Se o p-valor for menor que o nível de significância, que é nosso alfa, rejeita-se o H0 e aceita-se o HA. Se o p-valor for maior que o nível de significância, aceita-se H0 e rejeita-se HA. É um jeito muito mais rápido de calcular, mas que não se aplica a todos os casos. Analisando o artigo científico que tem presente em sua metodologia teste de hipótese. Bem, o artigo científico é Ganho genético decorrente da substituição anual de cultivares de milho, escrito por Lindolf Stork, Dilson Antônio Bisogin, Alberto Carnelucci Filho e disponibilizado pela Scientific Electronic Library Online. O objetivo é por meio do desenvolvimento e avaliação de um teste de hipótese
verificar se a troca anual de cultivadores de milho resulta em um aumento de produtividade dos grãos. Em um contexto geral, os ensaios de competição de cultivares de milho fazem parte de um programa de melhoramento genético, que descartam as cultivares que não têm um bom desempenho e as substituem por outras, que em teoria são superiores. Com base no artigo, é possível obter um ganho genético por 3 fatores, que seriam a proporção da área cultivada, os ensaios das cultivares lançados em diferentes épocas e o emprego dos resultantes dos ensaios regionais de competições de cultivares. O delineamento adotado foi o de blocos ao acaso, com 3 repetições, sendo elas super precoce, precoce e normal. A unidade experimental foi composta por 2 fileiras de 5 metros, espaçadas em 0,8 metros. As sementes das cultivares de cada ano agrícola foram fornecidas pela Fundação Estadual da Pesquisa Agropecuária FRIPAGO, Rio Grande do Sul. De cada um dos 12 ensaios, 3 ciclos de 4 anos, foram usados a média da produtividade dos grãos a 13% de umidade de cada cultivar, o quadrado médio do erro e o grau de liberdade do erro. Dentro do teste de hipótese do trabalho, a hipótese nula admite ganho genético zero, contra a hipótese alternativa que diz que o ganho genético é diferente de zero, e ainda sendo descrita por uma distribuição T. Como resultado do teste de hipótese, o artigo fornece uma tabela. Analisando esses dados, é possível ver que os resultados nos ensaios do mesmo ciclo revelam que a troca de cultivares não foi eficiente, e que os cultivares do ciclo normal incluídos no segundo biênio também foram ineficientes. Dentre os demais testes do mesmo ciclo, as ganhos e perdas genéticas não tiveram relação com a substituição de cultivares. Já analisando todos os cultivares em conjunto, é possível notar que houve uma melhoria produtiva dos cultivares de milho em aproximadamente 5,8%. Contudo, a conclusão obtida com os dados coletados foi que este teste de hipótese possibilita verificar se as substituições anuais de cultivares de milho são eficientes para aumentar a produtividade. Além disso, foi possível averiguar que as substituições anuais de cultivares nem sempre são benéficas para o ganho genético. Desse modo, foi rejeitada a hipótese nula. Essa foi a aula. Espero que você tenha gostado e entendido todo o nosso conteúdo que a gente quis, nosso conhecimento que a gente quis passar para você. E até a próxima.